Fico feliz de estar com você em mais esse vídeo. Permacultura, movimento que tem crescido no mundo e representa uma das principais evidências desse novo ciclo de evolução que estamos vivendo. Então vamos lá. Permacultura começou na década de 70 lá na Austrália, pelo Bill Morrison, que era professor do David Holmgren. Eles estudavam os aborígenes australianos e descobriram uma série de padrões que embasaram o que hoje se chama permacultura. Basicamente, para entender, vamos começar pelo termo. Permacultura, o que significa? Cultura de permanência. Então, o sistema ele é todo pensado para permanecer. Então, logo de cara, a gente já começa a fazer o paralelo com essa indústria de consumo que nós temos hoje, que tudo gera para gerar lixo e produção. Permacultura é justamente o contrário. Como que nós fazemos com que, por exemplo, os resíduos gerados sejam alimentos e fertilidade para um novo produto, uma nova ação, uma nova criação. Então, na permacultura, ela abrange todos os sistemas de ocupações humanos, dentro dos aspectos sociais, dentro dos aspectos de terra, dos aspectos de excedente. Então, ele olha uma integralidade. Então, a permacultura ele vem trazer um método de desenvolvimento que basicamente olha para 3 pilares principais. Então, o primeiro aspecto, você cuidar da terra, que isso envolve tudo, desde a questão da Ana Primavera, que vem trazer a questão do solo, Você não tem agricultura sem um solo saudável, Então, por exemplo, uma praga que ataca uma cultura, ela é muito mais um reflexo do solo do que, de fato, um aumento da praga. Então não adianta você ficar nessa evolução de uso de agrotóxico contínuo que a gente tem tido, cada dia mais pragas resistentes, porque nós estamos olhando o final do ciclo que começou na terra, com a estafa da terra. Então primeiro cuidar da terra em todos os aspectos, entra na questão da água, na questão de todos os aspectos de fauna, flora. Então primeiro cuidar da terra. Segundo aspecto, cuidar das pessoas. Então aqui que envolvem as relações que estão. Aí você começa a entender o porquê que a permacultura ela é profunda e ela vai além do aspecto de agricultura e de bioconstrução que a gente vê hoje em dia. Então nesse aspecto social, a permacultura vem ver como que nós podemos manter relações saudáveis dentro de ambientes. Então nós temos vários ciclos, o ciclo familiar, tem dentro da questão do trabalho, a questão do estudo, então há vários ciclos sociais que se participam, como estabelecer uma cultura de harmonia, de equilíbrio, onde todos possam se desenvolver plenamente. Então cuidar da terra, cuidar das pessoas. O terceiro pilar é cuidar dos excedentes dos recursos. Então, excedentes de recurso de tudo. Então, para isso você pensa desde os resíduos que eu gero, que seria a questão mais óbvia, Então, poxa, por exemplo, você vai usar o resíduo de alguma indústria para produzir um fertilizante natural, orgânico, que possa servir para uma produção agrícola. Então, por exemplo, você está usando um recurso para gerar insumo e fertilidade para um novo ciclo. Até também questões de excedente de conhecimento. Então, você tem os anciões da sociedade, os sábios, os PhDs, os mestres doutores, tendo que exercer também esse papel de compartilhar o seu conhecimento, compartilhar o excedente com a sociedade. Então você já pensa em uma série de sistemas para permitir que isso aconteça, em uma questão de uma sociedade permacultural, digamos assim. E aí nós vemos hoje muito termo associado à questão de agricultura, Então você diz, eu faço permacultura, é quase, eu estou plantando ali, às vezes passa essa questão, e entra a questão da agroecologia, agrofloresta, que também vou chegar lá, mas vamos começar, essa questão da permacultura, ela é um aspecto bastante amplo, então você pode dizer que você está plantando com princípios permaculturais, que você está construindo a sua casa com princípios permaculturais, que você está gerindo a sua empresa com princípios permaculturais. Então perceba que é uma cultura, é uma coisa que envolve e vai além de uma prática específica. Então, por exemplo, eu posso fazer uma agrofloresta com princípios permaculturais, com métodos permaculturais. Então você é uma coisa bem ampla. Então a permacultura ela vem trazer esse novo olhar de desenvolvimento, integrando o aspecto ecológico, com o aspecto social, com o aspecto das complexidades de produção, a evidência de que cada dia mais nós estamos conseguindo instituir metodologias, instituir
formas de estruturar esse desenvolvimento. Então pense, permacultura é algo que nasceu na década de 70, então já é recente, muito recente. Então agora nós estamos aí, nem completou 50 anos direito, né, dessa descoberta, digamos assim. Então isso tudo vem trazer esse olhar de ser uma sociedade mais sustentável, de ter processos que considerem o todo, né? Então nesse contexto a permacultura ela tem esse papel de servir de base. Então hoje nós temos essa possibilidade de incorporar esse discurso também da permacultura dentro das nossas empresas, dentro, sabe, das nossas relações, porque isso vai trazer um olhar e um questionamento nas pessoas para ir para algo muito mais além. Então é importante que nós possamos cada dia mais falar sobre esses assuntos, debater sobre esses assuntos, ampliar o conceito sobre esses assuntos, e tudo isso relacionado a um olhar de maior sustentabilidade. A permacultura, então, é esse aspecto amplo que abrange todo esse olhar de desenvolvimento. Aí você entra nas práticas da permacultura específica, né? Então, um dos aspectos da permacultura, né, de você preservar e ampliar a diversidade, né, do espaço, de você ter uma coisa muito interessante na permacultura que é assim, olhe para as bordas, né, olhe para as fronteiras. Daí por que isso? Porque sempre no limiar de um ecossistema com o outro é onde acontecem as coisas mais interessantes, digamos assim, né, onde você tem uma adaptabilidade de transição. Então é nessa borda que a criatividade, digamos assim, da natureza se manifesta, e que nas nossas equipes também, por exemplo, então aonde que toca uma equipe comercial com uma equipe ali de RH, ou dentro de uma empresa de agricultura, onde que toca a produção de semente com a comercialização, né? Então nessas bordas a gente consegue ter mais criatividade. Então aí tem uma série de maneiras de implementar a permacultura em métodos de gestão. E tudo isso ainda soa um pouco estranho quando a gente vai ver o mundo como ele funciona hoje. Mas cada dia mais a gente entra num nível de sociedade que vai permitir uma consciência que nós estaremos com os locais de meditação, em shoppings, em praças, estimulando questões de consciência, muita coisa. Por exemplo, o que é a constelação familiar? A constelação familiar, por exemplo, poderia ser considerada uma técnica com princípios permaculturais, por exemplo, que tem sido instituída para juízes, para tribunais de justiça decidirem sobre causas, né? E isso tem tido enorme sucesso. Então imagine, isso seria inimaginável há tempos atrás. Então nós estamos evoluindo para uma sociedade com mais princípios permaculturais, né? Nessa conclusão. Apesar de que para essa transição nós tenhamos que soltar e deixar ir tudo que eram as estruturas antigas, né? Que era, digamos, o velho que tem que ser renovado. Tem que passar por esse processo da morte, né? Como tudo passa, e para nascer algo novo. E esse algo novo, sem dúvida, terão relação com esses princípios da permacultura, né? Estamos indo para esta sociedade, né, que muitos chamam de regeneração, terra de regeneração, sustentável, enfim, vários nomes, né, para definir a sociedade que tem um olhar mais sistêmico para as coisas, que não seja tão imediatista e tão pensando a curtíssimo prazo, né? Então esperamos ver isso crescer e vamos expandir esse conceito, compartilhar, falar. E se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva nos canais jornalistanovaera.com, está no Instagram, no Facebook, no YouTube, e nessa missão individual de contribuir, né, compartilhando a ignorância, como diz, né, porque nunca chegaremos nem perto do todo, né, sempre compartilhando percepções que temos nessa missão de desvendar as evidências do novo ciclo de evolução que estamos vivendo. Então é isso, até o próximo vídeo.